Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Parabéns, diretoria, parabéns, jogadores, parabéns, Sampaoli. Sinceramente, o Flamengo tem que mandar embora bastante pessoa, começando pela diretoria. Como que um time que tem investimento milionário, um elenco que não se compara com o Olímpia, um time sem vontade, time Flamengo sem vontade, Flamengo dormiu em cima do resultado. Gabigol não fez nada no jogo. Pedro, pra mim, quando o Flamengo levou 2-1, tirava o Gabigol e botava o Pedro. Nada, Sampaoli foi expulso. É incrível o que o Flamengo conseguiu fazer hoje. Dessa vez, entrou para a história essa vergonha, essa atuação e eliminação vergonhosa do Flamengo para o Olímpia, né? Pra mim, essa eliminação foi a pior de todas esse ano. A pior de todas. É incrível, né? Vambora para mais um vídeo aí, vai deixando seu like e o seu comentário também, né? Sobre a situação vergonhosa eliminação. Eu tô até agora não acreditando. Incrível. Se criticava no brasileiro, que não sentiu o brasileiro, era o time das Copas, talvez tenha sido o Flamengo do brasileiro. Eu não sei se a culpa é dos jogadores, se a culpa é do treinador, se a culpa é da diretoria. A gente vai discutir tudo isso aqui com os nossos comentaristas. Mas uma coisa eu sei, de todas as eliminações do Flamengo este ano, esta é a mais vexatória, mais do que aquelas proporcionadas pelo treinador Vitor Pereira. Boa noite, Birner, tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Pedro, Léo, Breiler, aos fãs e às fãs do esporte. Comemora o Olímpia, comemora o Fluminense, comemora o Bolívar, comemora o Inter, comemora o Palmeiras, comemora o Racing, comemoram todos os outros times da Libertadores. A maior zebra em muito tempo que eu vejo na competição. O Flamengo faz 1-0 fora de casa contra uma equipe fraca e consegue tomar 3 gols de cabeça, sem competir, sem lutar de verdade, sem jogo coletivo, muito nervoso. E praticamente destrói a sua temporada. A não ser que consiga uma virada no Campeonato Brasileiro. Porque para esse elenco do Flamengo, para esse investimento, se ganhar a Copa do Brasil, é pouco ainda. Para esse Flamengo, esse investimento ser eliminado pelo Olímpia realmente é imperdoável. Olímpia, que fez os gols de bola aérea, que a gente já falava da fragilidade defensiva do Flamengo, e que no domingo venceu o Guarani do Paraguai por 5-3, com a maioria dos gols vindos de bola aérea. Então era uma bola cantada, todo mundo sabia o que ia acontecer. Inadmissível o Flamengo perder com 3 gols nesse tipo de jogada. Tudo bem, Pedro Ivo? Tudo bem, William. Boa noite a você, Vitor, Breiler, Bertozzi, fã de esporte com a gente. Uma noite histórica, a gente pode chamar assim. Supercopa, Recopa, Mundial, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, um Campeonato Brasileiro que você ainda não começou a competir, Libertadores. Não dá para você plantar uma coisa e querer colher outra. O Flamengo rasgou todo e qualquer planejamento de 2023. Em 2022 também rasgou, deu muita sorte com o trabalho do Dorival em pouco tempo e com a qualidade. Não vai ser toda a temporada que vai se salvar daquela maneira, com valores individuais ou com talento, porque nem o talento entrou em campo hoje. Os talentosos jogadores do Flamengo hoje apáticos. Um time mau, um time que pior, não só perde, mas é como perde, sem competir. O que o torcedor do Flamengo não vai digerir, não vai aceitar e corretamente é a forma passiva como o Flamengo encara um jogo desse tamanho. É a forma passiva como o Flamengo não entrou em campo. Foi um dirigente que é um Flamengo dirigente que faz deboche de torcida de Olímpia. Ah, foi poucos fogos, achei que ia ser mais. É um Flamengo que não entendeu o tamanho do jogo do Defensor del Chaco. É um Flamengo que mirou muito no Fla-Flu, mas não mirou no Olímpia. E o Birner fala muito bem. Quando você abre 2-0 no agregado, que você por 2 ou 3 minutos conseguiu quase que tirar aquela pressão inicial do Defensor del Chaco, o vexame, e dá para falar assim hoje, fica ainda maior. Não é por hoje, é por como perde hoje e pelo que não é a temporada do Flamengo até aqui. Todo mundo sabia que o Olímpia entraria jogando muito fechado, com uma linha de 5 lá atrás, tirando todo e qualquer espaço do Flamengo, e o Flamengo demorou a encontrar uma solução. Acho até que encontrou no início do segundo tempo, ali com a mudança do Gerson caindo para o lado esquerdo, o Bruno Henrique centralizado, mas foi pouco, né? Foi pouco o placar no Rio de Janeiro, como comprova a partida de hoje. E hoje, mais ou menos a mesma coisa, porque todo mundo sabia que o Olímpia, até por conta desse contexto todo, começaria o jogo do jeito que começou, né? Botando aquela pressão, o Flamengo não soube aproveitar todo o espaço que o Olímpia deu, porque o Olímpia deu muito espaço no primeiro tempo para os contra-ataques. Acho que o Bruno Henrique foi o jogador mais acionado, foi aquele que levou perigo ainda na primeira etapa, mas você não teve, por exemplo, o Wesley fazendo a mesma coisa do lado direito, né? Os outros jogadores, como disse
acho que foi o Pedro, eles acabaram não aparecendo, né? Então você tem um Gabigol praticamente nulo na partida toda, o Arrascaeta tentando, mas também errando. Então foi um Flamengo que tecnicamente mais uma vez esteve abaixo também. E aí, acho que o mais inaceitável de tudo é, você sabe da força do Olímpia nas bolas alçadas na área. O Olímpia, dos 5 gols que fez no final de semana contra o Guarani, fez 4 pelo alto. Na hora que o Arce faz as substituições, que coloca 2 caras muito fortes na bola alçada na área, nas bolas aéreas, você sabe que você tem que redobrar a sua atenção nesse tipo de lance. E foi assim que o Flamengo tomou os 2 gols da virada, os 2 gols que classificaram o Olímpia, como bem ressaltou o Léo, um deles de um jogador de 1,74 m que nem sequer precisou sair do chão. Então é muito erro de todo mundo, e eu assino embaixo o que disse o Breiler também. É claro que tem muito erro da diretoria, e esses talvez sejam os principais, porque a gente está falando de uma diretoria que não consegue, no fim das contas, fazer valer o poderio financeiro que tem, né, todo o dinheiro que tem à disposição, e tem porque trabalhou bem financeiramente para isso, né, isso vem da gestão Bandeira, é sempre bom lembrar, mas tem dinheiro para contratar, contrata, mas mesmo assim a gente vê muitas decepções. O Flamengo teria condições de dominar de fato o futebol sul-americano pela diferença que tem do seu elenco para os demais e não consegue. Mas não é só erro da diretoria, é óbvio que tem erro do treinador, como eu disse na transmissão, a gente conta nos dedos os jogos em que o Flamengo teve a cara que o Sampaoli deseja que o Flamengo tenha, né? O jogo contra o Grêmio é um exemplo, talvez os outros 2 jogos contra o Fluminense na Copa do Brasil, mas a gente conta nos dedos. E erro dos jogadores, acho que foi o Breiler também que ressaltou, o Felipe Luiz muito mal hoje, mas muitas falhas individuais na marcação, nas bolas aéreas, os jogadores que tinham que criar não criam, essa coisa do time não conseguir ter a intensidade que tem que ter em determinados jogos também é inexplicável. Então, claro que tem que sobrar para todo mundo, né? Tem muitos méritos do Olímpia? Tem, mas quando você tem a diferença técnica tão grande entre 2 equipes, eu acho que você vai ter que sempre olhar demais para os deméritos do time que perde. Tem uma história muito rica, eu não acho que o episódio de hoje destrói a história, eu acho que com o tempo as coisas se apagam, mas o Flamengo não podia perder para esse Olímpia. Uma coisa é o Flamengo ser a zebra e perder para uma equipe mais competitiva, melhor, ainda depois, como disse o Léo, faz 1-0, 2-0 no agregado. O que o Olímpia vai fazer? Vai se desesperar, se desesperou. Vai pra cima, foi pra cima. Vai dar espaço. E aí sabe o que o jogo virou? Uma pelada. Sabe por que virou uma pelada? Porque o Olímpia não é um time bem treinado ainda, porque nem o Arce conseguiu implementar suas ideias ainda. Cara, é o 5º jogo do Arce, o 6º jogo do Arce. Se você pega os 10 primeiros minutos, se você pega os 10 primeiros minutos, até para corroborar o que o Vitor está falando, os 10 primeiros minutos ficou aquela dúvida. O Olímpia vai se fechar, vai negociar, especular até os 20, 30 do segundo tempo, ele vai sair para o jogo. E o defensor do Thiago manda ele para o jogo. E ele é tão descoordenado ao sair para o jogo que antes do gol do Bruno, o Flamengo já tinha chegado 2 vezes. Se não me engano, a chegada do gol do Bruno, que ele sofre a falta, o Arrascaeta cobra a falta e tem o biquinho dele, muito inteligente por sinal, já é a 3ª chegada do Flamengo. O jogo se apresenta para o Flamengo de uma maneira que ele até gosta. É complicado porque você olha, hoje você não vê uma cara de Sampaoli, um time que não combate, um time que não pressiona, um time que não tem a bola. Se eu não me engano, até os 22, 25 minutos do primeiro tempo, o Olímpia estava disputando de igual para igual, às vezes tinha mais bola que o Flamengo. Então, assim, o jogo se apresenta de uma maneira que todo mundo olha e fala, opa, 2-0 no agregado, Olímpia saindo para o jogo, não tem uma boa recomposição, o Flamengo vai esticar com o Bruno. E o Flamengo nem isso consegue fazer. Então, acho que isso ajuda a dimensionar não competiu. Exatamente, como eu falei no início, não compete. Individual. Não compete, não é agressivo. Não se comporta como um jogo de Libertadores. Porque eu não consigo entender. E a Libertadores, ela tem essa mística, ela tem esse encanto, ela tem esse ambiente. O defensor Del Chaco, o relato do Jean que está lá na cabine, o relato do Pedro Torre que estava no campo, era de um ambiente muito hostil. E o Flamengo consegue, aos 8 minutos, tirar todo mundo para nada e ficar calado. Ou seja, se apresenta como o grande time do continente e gosta do cenário. Ele não aproveita. O Jean chamou. Fala, Jean. Não, acho até que sobre esse começo do jogo, eu acho que, tudo bem, a gente sabe que técnicos de futebol têm as suas ideias, as maneiras como preferem jogar,
Mas eu acho que nenhum técnico pode ser dogmático a ponto de dizer, não, eu só vou jogar assim, eu só quero jogar assim. Se você, de repente, vê um contexto positivo para ganhar o jogo de uma outra maneira, você tem que explorar essa outra maneira. E acho que as cartas, elas estavam dadas ali e o caminho estava muito bem apontado no começo do jogo, com a maneira como o Olímpia subiu, né? Eu até, assim, eu sou menos crítico ao time do Olímpia, a maneira como a equipe jogou, do que vocês. Porque eu acho que dentro do que o Arce podia fazer, ele executou um plano muito bom. Ele executou um plano bom no Rio de Janeiro, se fechando do jeito que se fechou. Ele tentou fazer valer a pressão aqui que tinha da torcida, o ambiente, o clima, que era realmente um negócio impressionante no começo do jogo. Depois, o Flamengo acho que até conseguiu, e eu falei isso no começo do segundo tempo, mudou a sua postura e passou a fazer aquele jogo, vamos dizer, mais próximo do jogo do São Paulo, que é subir a marcação, tirar aquela facilidade do adversário para ter a bola que o Olímpia teve durante quase que todo o primeiro tempo. Pedro chamou a atenção, nascido de um contra-ataque que gera a falta em cima do Bruno Henrique, mas antes daquele contra-ataque você já tinha tido um, depois durante o primeiro tempo você teve mais 2, 3 oportunidades mais ou menos na mesma linha e o Flamengo não aproveita. E aí eu acho que tem muito a ver realmente com os jogadores, não sei se com concentração, com algo que tem faltado para o Flamengo também, que é uma capacidade de decidir jogos. É uma loucura que falte ao Flamengo, com essa qualidade técnica, capacidade de decidir jogos. Então eu acho que tudo bem o Flamengo não ser aquele Flamengo da posse de bola, da intensidade lá em cima para roubar a bola no primeiro tempo, porque se sabia que o Olímpia faria o que fez nos minutos iniciais da partida. Mas aí faltou a qualidade, faltou que os jogadores cumprissem ali com a sua parte. No primeiro jogo faltou muito do Sampaoli para mim, tentar antes daquilo tudo desfazer o plano do Olímpia. E eu acho assim, o que é absolutamente inaceitável, a gente chamava atenção, inclusive na transmissão, na hora que as mudanças são feitas para a qualidade dos caras que estavam entrando na bola parada, para o fato de que a partir dali o Olímpia só jogaria a bola na área pelo alto. Isso. Porque não estava conseguindo criar nada o Olímpia naquele momento. Era um momento até confortável para o Flamengo no jogo e o Olímpia estava na cara que não estava conseguindo criar. O que o Arce disse? Bom, beleza, eu vou colocar o Montenegro, eu vou colocar o Brueiro e vou começar a levantar um monte de bola na área. Foi o que fez o Olímpia. E foi assim que o Olímpia chegou à sua classificação. Então, houve, de fato, muita incompetência e falta de leitura, seja dos jogadores e seja do treinador, na partida de hoje. Mas é claro que o problema não é só esse. O problema, como disse o Breler, também atinge bastante a diretoria, que não consegue fazer valer o poderio financeiro que tem. A derrota é tão... Fala, Léo, desculpa. Não, sabe o que me deixou muito claro que o Flamengo estava completamente perdido? A reação do Olímpia após o segundo gol. Que pensa o seguinte, você não é favorito no confronto, tá? Você faz o mais difícil, que é criar a situação de ir para os pênaltis. Que já era uma situação que você não imaginava estar. O ideal seria, cara, respira. Não, o Olímpia sentiu, cara, vai sair o terceiro. Ele sentiu a fragilidade do outro lado. A gente tava até na maquiagem ali, né, Bini, no Breler, e tá falando, cara, o jogo tá pro terceiro gol do Olímpia. Então, assim, como é que o próprio Flamengo não deu um jeito de respirar ali, de ser o time mais malicioso nessa hora também? É o time experiente, cascudo. É um time experiente, capaz de administrar, né? O Jean cita muito bem o início do segundo tempo, e ele já falava na transmissão, tem um problema com o Gerson ali não ajudando o Felipe Luiz. Felipe Luiz tem uma atuação muito ruim, mas está muito desprotegido no primeiro tempo. Ele inverte. O Maia começa a cair um pouco mais para a esquerda, o Gerson vai um pouco mais para a direita, depois ele se movimentou bastante. Corrige minimamente isso no início do segundo tempo e avança um pouco o bloco de marcação. O que você pensa agora o Flamengo vai minimamente... O Flamengo não conseguia, nem com ajuste ali, que tem uma mínima melhora de segundo tempo, o Flamengo não consegue apresentar nada. E parece que a todo momento você fica achando que tem algo estranho no ar, porque o Flamengo não pressiona, o Flamengo não joga com bola, o Flamengo não evolui tanto quando tem um mínimo acerto ali de posição na volta do intervalo. E aí eu tô com o Léo. O Flamengo sente muito o gol. E o Flamengo sente gol porque parece que é um pacote. O jogador sabe quando a coisa não está andando dentro de campo. Ele sabe quando não está funcionando. O Bruno, eu acho que a gente pode tentar falar que ele é o que se salva ali na atuação, mas eu acho que também Thiago Maia com boa vontade. Tinha campo para o Bruno. E quando o adversário dá campo para o Bruno, a gente sabe o que acontece. E nem isso estava bastando, porque a engrenagem toda muito comprometida. Agora, a única coisa que eu não acho é histórico. Eu acho que o tom tem que ser um pouco acima da cobrança interna do Flamengo. Agora,
o Flamengo veio semeando isso aí. Né? O Flamengo... Quando a gente para aqui e fala a defesa não é confiável ainda, tentou arrumar o time de trás, de frente para trás, se questiona. Tem um problema, sim, de gestão de departamento de futebol, porque não dá para aceitar coisas do futebol. Não dá para aceitar quando o atacante quase sai na mão com o vice de futebol numa semana. Na semana seguinte, o preparador físico dá um soco na cara do centroavante. E essas coisas vão se acumulando. E, assim, isso acontece uma coisa... A diretoria não é culpada pelo soco que o preparador físico dá no rosto do Pedro. Agora, essa falta de comando, esse ambiente permissivo, que você chega nesse limite, alguém não está olhando. E aí você olha para a estrutura de comando do futebol do Flamengo, é uma estrutura que aparece pouco para falar o que tem que ser falado, aparece muito para apresentar jogador, aparece muito para fazer post em rede social, dizendo teve poucos fogos, ou para tirar foto. Então, assim, falta esse comando de futebol do Flamengo. Em 2022, o Arrascaeta vai te salvar, o Everton vai achar uma bola pela direita quando você está jogando pior e o Gabigol vai chegar à finalização. Em algum momento, o Dorival vai fazer 2 meses de trabalho para salvar um planejamento. Só que isso não vai acontecer todo ano. Em algum momento, a sua concentração vai estar um pouco mais baixa, porque ela já vinha se apresentando mais baixa em muitos momentos da temporada. Só para te passar, o Flamengo passou a ser um time onde os bons jogos são exceção. Então, são exceções. Falei, o jogo contra não o Grêmio é exatamente o time de Copa. Mas... E hoje é desafiado uma máxima. O Flamengo já tem uma campanha ruim na fase de grupos. O Flamengo já não tem uma atuação tão boa no jogo de ida. Perde pro Alcas. Vai, Vitor. Eu por conhecer esses jogadores e por entender a capacidade deles, eu nunca duvido desses caras, jogadores do Flamengo. Da capacidade deles de ganharem jogos, obviamente, dentro do nosso cenário sul-americano. Mas eu acho que esse jogo... ele, para mim, tem que ser enxergado de uma maneira muito maior do que simplesmente você achar agora o time pode se recuperar. Não dá tempo. A não ser que esse time comece a jogar muito agora, que não vai ser nada mais do que uma meia-culpa. Porque você, claro, a Libertadores hoje ela é mais fácil que o Campeonato Brasileiro. A Libertadores hoje não é um campeonato tão difícil assim de ser vencido pelas equipes mais fortes. Né? Obviamente, pelas equipes mais fracas, ele nunca foi tão difícil, porque hoje em dia não tem mais jogaço de vestiário, não tem mais o policial... protegendo quem vai cobrar escanteio com o escudo, não tem mais a violência, a manipulação de resultado é muito mais difícil, não tem. Não é que nem era nos anos 80, 90, não é 70, não é. É outro campeonato, hoje em dia os gramados, por mais que não sejam ótimos, são melhores do que eram naquela época. Então, essas coisas que podiam diminuir forças no futebol ainda com passe, onde o dinheiro pesava menos, onde havia mais amor à camisa do que há hoje. Essas coisas que eu citei todas, ruins, elas diminuíam a distância entre as equipes. Hoje as distâncias aumentaram muito e a Libertadores ficou mais fácil para quem tem grandes equipes e é a hora dessas equipes empilharem títulos. Mas você tocou num ponto aí, Birner. Porque a Libertadores continua sendo o maior campeonato de todos. Tudo bem, mas assim, a Libertadores, ela é como qualquer competição de mata-mata, você pode ter uma noite ruim, como teve a de hoje, e ser eliminado. Agora, ok, o Flamengo vai voltar agora... Teve noite ruim contra o Alcas. Sim. O Flamengo vai voltar para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que remar no Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo disparou. São 13 pontos, tá? Se o Flamengo não conseguir disputar o título brasileiro, vai ser o 3º ano seguido sem disputar o título brasileiro. Em que lugar do mundo o time mais rico do país fica 3 anos seguidos sem brigar pelo Campeonato Nacional? É aí que eu quero chegar, Léo. Eu acho que a gente debatia isso aqui coisa de 2 semanas, um dia de segunda-feira. Sim. Que o ponto que precisa ser observado é exatamente esse, Birma. Fala. Eu acho que depois disso tudo, e pontos corridos, a forma como o Flamengo foi campeão ano passado, não fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense. O Dorival precisou fazer um monte de ajustes ali para o time chegar do melhor jeito possível, agradando os seus atletas. A forma como ganhou a Copa do Brasil, quando taticamente foi pior que o Corinthians, tendo um time muito melhor, com a capacidade de posição do que tem o Corinthians. Eu acho que chegou na hora dessa diretoria olhar e falar assim, olha, eu preciso mexer nesse elenco muito mais. Mas quando que essa diretoria fez isso? Ou esses caras pegam e reagem e falam assim, olha, não. Nós fechamos, vamos fazer a maior quantidade de pontos possível no Campeonato Brasileiro. Isso foi um lapso, a postura vai mudar, não tem mais jogo sem competitividade, vamos nos unir, vamos falar com o treinador vai nos ajudar, etc. Mas chega numa hora, um clube que tem tanto dinheiro, tanta capacidade de investimento, largar a sua história vencedora, alguns jogadores, hora deles saírem e reconstruir uma equipe. Porque eu vou ser mais uma vez enfático. De todas as possibilidades que o Flamengo teve em torneios grandes e do tamanho de suas derrotas, essa para mim, respeitando o gigantismo do Olímpia no continente, mas pesando as situações atuais, ela só não é maior, essa derrota, do que a virada do Cabanhas. Essa talvez seja a segunda derrota mais improvável em mata-mata da história do Flamengo e Libertadores. Com um time
muito forte. Com um time que você olha pro banco, a gente cansa de falar aqui, olha, saíram tal. E aí eu pego o jogo do Cuiabá. O Breler... No final de semana, não competiu. Aí eu pego o São Paulo dizendo, esse time se mobiliza no mata-mata. Porque é só comprar um discurso muito conveniente que vem de fora, né? Chega. O Breler é muito feliz quando ele fala logo no início que o Flamengo hoje, e é o pavor, é o que o torcedor não quer. O Flamengo hoje, ele flerta com aquele Flamengo que em algum momento foi piada em Libertadores, que era jogo no celular para acompanhar, e fracassava, e derrapava, e ficava aquela provocação. O Flamengo até não era acostumado. Menos pelo roteiro e mais pela prática. Acostumado com aquilo. Eu estava fazendo um levantamento aqui para tentar, tive até a ajuda do nosso Caio Sap, da TSPN, porque eu falei, Caio, eu não lembro, se você puder me ajudar até para a gente trazer aqui no programa, a última vez que o Flamengo tomou 3 gols no mata-mata de Libertadores, é justamente nessa época, a gente está falando de maio de 2010. 3-2 para a Universidade de Chile, no Maracanã, no jogo, nas quartas de final. Depois que eliminou o Corinthians, não foi? Só que o que acontece é, a gente está falando de 2010, o Flamengo começa uma reconstrução financeira em 2013, e não basta você ter dinheiro, você precisa saber brincar, você precisa entender o brinquedo para você poder brincar com esse brinquedo, cara, que você tem. 2022, o Flamengo não perde nenhum jogo de mata-mata. Ele ganha os 2 do Tolima, ele ganha os 2 do Corinthians, ganha os 2 do Vélez. Para de passagem, 2021, ele ganha os 2 do Defensa e Justiça, ele ganha os 2 do Olímpia, ele ganha os 2 do Barcelona de Guayaquil. Então, o Flamengo passou a viver uma realidade no cenário sul-americano que torna a situação de hoje ainda mais... Você acha que os jogadores do Olímpia acreditavam que iam ganhar? Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui. É um vídeo difícil de dizer. Temporada do Flamengo praticamente tá acabada. Sinceramente, a temporada, eu vou tentar não me exaltar aqui, né? Porque tem gente já dormindo pelo horário. Temporada do Flamengo, pra mim, já tá perdida. Porém, caso o Flamengo conquiste o Brasileirão e a Copa do Brasil junto, eu acho que consegue dar uma recuperada. Obviamente, Libertadores é o torneio mais importante do continente da América do Sul. Caso o Flamengo conquiste o Brasileirão e a Copa do Brasil, que está muito perto da final, mas também tem que abrir o olho, né? Porque se jogar do mesmo jeito que jogou hoje no Maracanã contra o Grêmio, pode levar uma virada jogando em casa também, que foi uma atuação vergonhosa do Flamengo. Eu concordo com o William Tavares, que foi o pior vexame do Flamengo nessa temporada de 2023, né? A pior, entendeu? Pior do que perder pro Alves, pior do que o Mundial, pior. O Flamengo, ele tinha uma vantagem de 1-0, saiu na frente e ainda conseguiu levar 3 gols de bola aérea. Como que um time consegue levar 3 gols de bola aérea? E o técnico Arce, ele tá 5 jogos no comando do Olímpia. 5 jogos. Venceu na última rodada do Campeonato Paraguaio. O último jogo, o Olímpia ganhou do Guarani do Paraguai por 5-3. O Olímpia, de 5 gols que ele fez, 4 foram de bola aérea. 4 gols do Olímpia contra o Guarani do Paraguai no Campeonato Nacional foi de bola aérea. Flamengo sabendo disso, a comissão técnica do Flamengo sabendo disso, óbvio que os jogadores também sabendo disso, faz um gol, 2-0 no agregado, bola nas costas do Felipe Luiz, cruzamento, bola cruzada entre Fabrício Bruno e Wesley, gol dos caras. Para mim não foi falha do Wesley ali. Beleza. Segundo gol, teve o escanteio. Entendeu? Foi falta. Para mim não foi falta do Wesley. Para mim não foi falta do Wesley. Se eu não me engano, que eu contei ali, tinha acho que de 8 a 9 jogadores do Flamengo dentro da área. 8 a 9. O jogador mais baixo, entre aspas, do time do Olímpia consegue fazer o gol. 1,73 m por aí, acho que 74. O cara consegue fazer um gol, dá uma cabeçada igual um tiro, que a bola vai lá no canto. Pra mim, obviamente, algumas pessoas vão alegar. Foi falha do Matheus Cunha, pra mim não foi falta. Aparentemente, quando você observa o lance direito, o Matheus Cunha, ele esperou a bola vir, porque ele não estava enxergando a bola. Quando ele conseguiu enxergar a bola pela primeira vez, ele pulou, mas quando ele pulou já era tarde. Então a visão dele ficou meio bloqueada, a visão dele, né? Ele não conseguiu enxergar a bola, quando ele tentou, a bola já estava no meio do caminho e ele não conseguiu ter força ou até velocidade de parar com essa bola. Para mim não foi falha. E o terceiro gol foi um tiro.
Cara grandão, puf, cabeceou o gol. Eu falei, não acredito. Aí o São Paulo expulso, auxiliar. Aí tá com o terceiro auxiliar na beira de campo. Começa a fazer mexida ali, né? Obviamente o São Paulo deve estar telefonando ali com o terceiro auxiliar. Coloca o Luiz Araújo. Flamengo fez um gol aí com o Vitor Hugo. Impedido. Gabigol participou do lance lá, tava bem impedido. Um lance lá que o Luiz Araújo driblou o cara, cruzou. Dividido ali com o Gabigol e o Bruno Henrique. Aquele lance ali do Vitor Hugo que bateu na perna dele, mas bateu e escapou. É aquilo. A atuação do Flamengo foi vergonhosa. Eu acho que dois jogadores pra mim se salvam dessa partida. Bruno Henrique e Thiago Maia. Thiago Maia pra mim fez uma boa partida e o Bruno Henrique pra mim. Fora esses jogadores, ninguém. Gabigol muito péssimo. Felipe Luiz, Davi Luiz. Pra mim, Felipe Luiz foi o pior jogador do Flamengo desse jogo. O pior jogador do Flamengo foi o Felipe Luiz. Eu falei que não ia me estender muito aqui, eu já até me estendi já, né? Mas aquilo, atuação vergonhosa. Vamos ver. Óbvio, vai ter protesto quando o Flamengo voltar pro Rio de Janeiro. Possivelmente amanhã, no dia 11. Óbvio, vai ter protesto. Isso é certo de ter protesto. E aquilo. Vamos ver se os jogadores acordam com a realidade, né? A gente já tá entrando em setembro, praticamente, né? Meados já estamos chegando no meado de agosto. Recopa. Já tô até maluco, ó. Recopa, Carioca. Até esqueci as competições já que o Flamengo perdeu, meu filho. Mundial. Supercopa. Brasileirão tá 13 pontos. Libertadores. Só resta duas competições. Uma que o Flamengo possivelmente... Não vou nem dizer que o Flamengo tá com o pé na final, porque depois desse jogo aí é difícil cravar, né? Flamengo com o pé na final. Contra o Grêmio agora. Mesmo uma vantagem de 2 gols fora de casa, né? Agora vai jogar em casa. E o Brasileirão, que é muito difícil. O Flamengo, ele tem condição de dar uma reviravolta? Tem. No Brasileirão? Tem e muito. Vai acontecer? Improvável isso acontecer. Isso vai depender dos jogadores. Se os jogadores continuarem jogando desse jeito aí, esquece. Esquece. Cara, tô até sem palavra aqui, meu filho, pra poder falar, filho. É incrível. É incrível como que os jogadores conseguem fazer um papelão desse, meu filho. Eu quero ver o que os jogadores vão fazer. Agora os jogadores se não vão nem pra coletiva, meu filho. Ah, então é isso aí, nação. Cara, é isso aí, é isso aí. Cara, pelo amor de Deus, filho. Pelo amor de Deus. Possível.